Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos o nosso colega Mantovani apresentando para nós os anos de transição. Então, é com você, Mantovani. Obrigado, Lilian. Boa noite a todos da caríssima fraternidade e boa noite a você também, futuro leitor e estudante do livro de Urântia. Hoje, dando prosseguimento à nossa série de estudos a respeito do módulo 4, que é a vida e os ensinamentos de Jesus, nós vamos iniciar com a apresentação do documento 134, que é os anos de transição. Os anos de transição que separaram, né, é, o, o, o Senhor Jesus, que estava se aprontando, se prontificando para iniciar a sua ministração pública, mas para isso ele fez alguma preparação na maneira da gente ver, né, para iniciar o seu ministério. E antes de começar a exposição, eu gostaria de fazer uma rápida retrospectiva do que já foi falado até agora a respeito desses anos de transição, que começaram, né, por um período de mais ou menos 3 anos e meio que ele ficou nesse período, e que começou por uma viagem que ele fez com dois mercadores indianos pelos países da Europa, né, até chegar em Roma e até conversar com os maiores entendidos nas religiões da época que, que, que estavam baseados na capital do Império Romano, né, que é Roma, e inclusive chegou até a falar com o imperador da época. É, e eu vejo essa forma do Senhor Jesus é, proceder como sendo, primeiro, né, que ele tinha essa intenção de conhecer mais de perto os diversos países e pessoas, principalmente, né, que é, compunham a, a sua região, né? E os diferentes povos que habitavam ali, né, em toda a extensão do mar Mediterrâneo, e depois, tendo retornado, né, ao seu ponto de, quase ao seu ponto de partida, né, porque ele foi primeiro acompanhar os mercadores indianos até o porto de Charax, no Golfo Pérsico, e depois retornou para sua terra natal, na Palestina. Então eu fiz impostei um gráfico que eu pedi emprestado aí de aulas anteriores e que é para melhor elucidar o caminho que o Senhor Jesus fez durante todo esse período. Então foram 2 anos durante de peregrinação, vamos dizer assim, pelo mar Mediterrâneo. Depois foi mais 2 anos até o Lago da Úrmia e o o Mar Cáspio, e depois mais perto de 6 meses, é, quando ele foi também para ministrar em Antioquia, na Síria. Agora deixa eu ver se eu consigo passar. Não está aparecendo aqui para mim a maneira de mudar o quadro. Clica no mouse em Opa, cima achei, aí. achei, tudo bem. Opa, vamos ver se fica só nisso. Bom, então voltando a dizer, né, primeiramente é,
passagem pelo Mar Mediterrâneo, ele saiu da Palestina, foi por toda a Europa, a costa africana, passou pela Itália, em Roma, depois voltou por cima, vamos dizer assim, né? Passando pela Grécia, pela Ásia Menor, que é a Turquia hoje, né? Passando também pela ilha de Chipre, até desembarcar em Antioquia, que fica na Síria. Daqui ele retornou um pouco, né? Descendo a costa no litoral do Líbano, da Síria e do Líbano, até tomar o caminho de Damasco para acompanhar os mercadores indianos Ganide e Gonode, né, até o porto de Charax, que fica aqui no Golfo Pérsico. Logo depois, logo assim, na confluência do ajuntamento dos rios Tigre e Eufrates, que formavam, né, a Mesopotâmia e que hoje constitui no Iraque. Então, ele fez vamos dizer, todo esse caminhamento, né? Foi até o porto de Charax, no Golfo Pérsico, e voltou pelo mesmo caminho até chegar em Damasco e depois, passando por Cafarnaum, e Betsaida foi para Nazaré. De Nazaré, então, isso aqui não, desculpa, gente, eu estou falando, tô ainda no, no retorno do Mar Mediterrâneo, né? Depois disso, ele partindo de Nazaré pela estrada de Damasco à Babilônia, foi fazer essa nova excursão, vamos dizer assim, partindo em caravana para até o Lago Úrmia, que fica aqui, tá ok? E é uma cidade também, hoje provavelmente ela deve existir, e faz parte do Irã. Daqui de Urma ele passou até o sudeste do Mar Cáspio, né? Nessa localidade aqui, que ainda é parte do Irã, ou faz uma certa divisa com o Turcomenistão. Só que no livro de Urântia fala pouca coisa do que ele fez aqui. No seu trajeto de retorno, passou um pouquinho aqui, gente. No seu trajeto de retorno, ele passou mais 2 semanas aqui no Lago da Úrmia, numa faculdade que ficava bem próximo às margens do Lago da Úrmia, tá? Que também fica no Irã, né? E depois voltou para sua terra natal e continuou sua peregrinação. Veio também, voltou para Nazaré, de lá foi para Antioquia e depois voltou para Beersheba, né? Pelo caminho do litoral também da Palestina e se dirigiu depois, no final dos anos, quando ele está completando 30 anos, 31 anos, é, para a sua é, peregrinação final, vamos dizer assim, no Monte Hermon. Então, é isso que a gente vai basear a nossa conversa de hoje, e principalmente focada nos ensinamentos que ele esteve aqui, na Úrmia, né? Ou no Lago Úrmia, porque essa faculdade que ele fez as palestras dele, as discussões e debates, pra vocês terem uma ideia, foi de manhã à tarde à noite, né? Ele passou tempo, né? Fazendo isso e passou-se a maioria das coisas aqui nesse lago. Bom, esse outro slide que eu passei aqui é para dar também uma outra ideia, né? Para vocês e sobre a localização desse lago Urmia e também a sua proporção em relação aos outros mares aqui que estão em volta. Esse aqui, onde eu estou assinalando, é o Mar Negro, a par com o Mar Cáspio, né? Vamos dizer, a par não, vamos dizer, mais ou menos ao lado, assim, tendo uma vista assim bastante longa, vai.
Então, o Mar Negro, o Mar Cáspio e mais para frente aqui, que não coube no mapa, está fora do mapa, tem o Mar de Aral. E o Lago Úrmia fica aqui, tá? Mais ou menos, né, uma proporção entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. E mais logo à sua esquerda, ou mais a oeste, fica também o tal do Lago Van, que muitos de nós, né, acredita que pode ter sido em lembrança ou homenagem a um famoso é, 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 que fazia parte do círculo do príncipe planetário, né? Então, só para recapitular isso aqui mesmo, né? E para ter uma noção geográfica da onde se teve toda essa sucessão de fatos, né? Ele partiu da região da Palestina, aqui, para ir para, depois de ter feito o tour pelo Mediterrâneo, partiu da Palestina também para esse lago aqui, chamado Lago da Úrmia. Ok, gente? Aqui é um. Rapaz, não tinha visto isso ainda hoje. Essa animação. Mas já que veio. Então, esse é o Lago da Úrmia, que ele está aqui, conforme diz aqui, né? Ele está secando. E realmente está ocorrendo isso mesmo, gente. Mais tarde a gente vai voltar sobre esse assunto. E eu estava apanhando essas figuras na internet, né? E me deparei com esse outro. Peraí. Eu acho que houve uma fusão de quadros aqui, mas é exatamente essa noção é, que estava sendo dada, né? Pela que está esse lago aqui está atualmente em fase de secamento. Curiosamente, a gente vai voltar a falar também, o rio Eufrates e o Tigre passam bem perto, aqui aqui mais ou menos onde é a região que era a Mesopotâmia, né? Babilônia, Ur e Susa. É, o rio Eufrates, não sei se no outro mapa é melhor de se ver, mas ele fica mais ou menos aqui, ó. Esse aqui seria o rio Eufrates, né? E esse aqui é o Tigre. Esse aqui é o Tigre. E ambos nascem no Planalto da Turquia e vão desaguar lá no Golfo Pérsico, passando, né, e formando toda a Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Tudo bem, gente? Até aqui? Tudo bem. Ok, então. É, a gente, igualmente, da mesma forma da apresentação anterior, como se trata assim de um documento relativamente extenso, a gente vai ter que também dividir em, em duas vezes, né, em dois tópicos, e eu penso, no momento, no dia de hoje, fazer até pelo menos o item 4, o capítulo 4, que é soberania divina e soberania humana. Sendo que Me chamam a mim, e é de verdade. Sendo que toda essa parte, né, a maioria do que está contido nesse documento se tratam de pronunciamentos e palestras efetuadas pelo Senhor Jesus lá no Lago da Úrmia. Então, gente, e essas palestras ele fez em 2 semanas, de manhã à tarde e à noite.
Então, você imagina a dificuldade nossa aqui de fazer essa apresentação em duas noites, né? Então, mas vamos lá. É, antes ainda de começar a introdução, eu me detive numa parte desse documento que diz exatamente o seguinte: quando nós, seres intermediários, preparávamos inicialmente o sumário dos ensinamentos de Jesus na Úrmia, surgiu um desacordo entre os serafins das igrejas e os serafins do progresso, questionando quanto à sabedoria de incluir esses ensinamentos nas revelações de Urântia. A gente vai depois, né? A gente vai saber o porquê disso aí, que realmente é, no nosso ponto de vista, tratou de ensinamentos bastante avançados, eu creio para a época. Então, realmente é, eu entendo talvez até o porquê, né, desse eventual desacordo que teve que contar com a participação do Melquisedeque, encarregado por essa revelação, que, né, para ver se coadunava as posições entre um e outro anjos serafins, né? E desse modo, nós, os três seres intermediários secundários apontados, completamos essa adaptação dos ensinamentos de Jesus. Outra coisa importante também, né, que ele teve que fazer um tipo de uma adaptação para os nossos dias, porque era uma situação política e religiosa completamente diferente do que é hoje, né? Restabelecendo seus pronunciamentos do modo como nós os aplicaríamos à condição do mundo nos dias atuais. Ou seja, como nós, os seres intermediários, né? E agora, nós apresentamos esses documentos como eles ficaram depois de haverem sido editados pelo Melquisedeque, catedrático da comissão. Ok, gente? Continuando. Então, para começar, a gente, né, vamos partir para a introdução dos anos de transição, documento 134 do livro de Urântia. Durante a viagem pelo Mediterrâneo, tem outra coisa também, gente, que eu gostaria de falar, que eu fiz essa divisão, né? E gostaria, como se trata assim de uma leitura bastante extensa, pode ficar até cansativa, eu vou adotar a mesma posição da palestra anterior, de fazer algum comentário, abrir para discussão após terminar cada capítulo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem até aqui? Tá tudo normal? Tudo Sim, certo. Tudo bem. Vamos lá então. Durante a viagem pelo Mediterrâneo, Jesus podia estudar cuidadosamente as pessoas que conhecera e os Tá mudo. Tá mudo. Mantovani, nós não estamos te ouvindo. Não? Agora Agora sim. sim. começa de novo, porque daí cortou. Peraí, deixa eu. Agora. Agora tá ouvindo. Tá. Durante a viagem pelo Mediterrâneo, Jesus podia estudar cuidadosamente as pessoas que conhecera e os países pelos quais passara. E por volta dessa época, chegou a decisão final quanto ao restante da sua vida na Terra. Ele havia considerado plenamente e, por fim, havia aprovado o plano, o qual previa o seu nascimento de pais judeus na Palestina
E com isso, deliberadamente, voltou a Galiléia para aguardar o começo do trabalho da sua vida como um mestre público da verdade. E começava a fazer planos para uma carreira pública na terra do povo do seu pai José, e fazia isso por sua própria vontade. Jesus havia descoberto, por meio da sua experiência pessoal e humana, que a Palestina era o melhor lugar em todo o mundo romano para desenvolver os últimos capítulos e para as cenas finais da sua vida terrena. Pela primeira vez, ele estava plenamente satisfeito com o programa de manifestar abertamente a sua natureza verdadeira e de revelar a sua identidade divina entre os judeus e os gentios da sua Palestina natal. E decidira definitivamente terminar a sua vida na terra e completar a sua carreira de existência mortal na mesma terra na qual ele indicara a sua experiência humana como uma criança indefesa. Aqui eu faço uma menção, né, da escolha da Palestina como local de recepção do nosso soberano de Nébadon. E para lembrar também que ali foi escolhida para a terceira revelação, que foi a de Melquisedeque, a revelação de época anterior. A missão de Melquisedeque na Palestina e o posterior aparecimento de Micael em meio ao povo hebreu foram, em grande parte, determinadas pela geografia, pelo fato de que a Palestina estava centralmente localizada com relação ao comércio, às vias de comunicação existentes e à civilização do mundo de então. Nazaré, onde o Senhor Jesus viveu grande parte da vida, né? Era realmente um entroncamento internacional, né? Por ali passava caravanas, né, para todo aquele mundo do Oriente. E essa foi uma das razões, né, de locar o nascimento do mestre naquela região. Então passamos ao tópico 1, o 30º ano, no ano de 24 depois de Cristo. Depois de deixar Gonode e Ganide em Charax, em dezembro do ano 23 depois de Cristo, né, lá no Golfo Pérsico, Jesus retornou pelo caminho de Ur à Babilônia, onde se juntou a uma caravana do deserto que estava a caminho de Damasco. De Damasco ele foi para Nazaré, parando por apenas umas poucas horas em Cafarnaum, onde fez uma pausa para visitar a família de Zebedeu. Depois de falar com Tiago e Judá, seus irmãos na carne, né? E de transferir para o seu irmão Tiago a pequena casa que João Zebedeu havia conseguido comprar, Jesus foi para Nazaré. Nesse quadro aqui embaixo, a gente tem maiores detalhes dessa. é, Desculpa, gente. Tem maior detalhes, né, da viagem de volta que ele fez para o Lago da Úrmia, e depois, em sequência, né, que ele foi para Antioquia, na Síria, e também depois voltando, retornando pelo mesmo ponto de partida que foi Beersheba, no sul, da Palestina. Ele passou, né, a dirigir-se para o Monte Hermon, que nós vamos ver ao final. Então, ao finalizar a sua viagem pelo Mediterrâneo,
Jesus tinha recebido dinheiro suficiente para fazer frente às suas despesas, a fim de viver até quase a época do começo da sua ministração pública. Todavia, a parte de Zebedeu, de Cafarnaum, e as pessoas que conheceu nessa extraordinária viagem, o mundo nunca soube que ele havia efetuado essa viagem. A sua família sempre tinha acreditado que Jesus passara esse tempo em estudos na Alexandria. Ele já esteve lá, né? E tinha convites, né, para voltar a, a Alexandria, né, no Egito. Então era essa a razão que principalmente a sua mãe, né, e a sua família acreditavam que ele estava para aquele lado. Jesus nunca veio a confirmar essas crenças, nem fez nenhuma negação aberta sobre esses mal-entendidos. Bom, gente, é, que assim deixa assim alguma coisa assim é que é, ele avisou o velho Zebedeu, né, que é o pai de João e Tiago e Davi e Zebedeu. Ele avisou tanto essa viagem que ele fez pelo Mediterrâneo, quanto também o deslocamento que ele fez para o Monte Hermon, tá? No livro de Urântia também tem um outro detalhe que a gente notou, que não se fala do nome do velho Zebedeu, né? Ou seja, o pai de João, Tiago e Davi. Só tem uma referência que fala de um tal de Judas Zebedeu, que não dá assim uma confirmação absoluta, né, que se trata dessa pessoa. Durante a sua estada de mais umas poucas semanas em Nazaré, Jesus conversou com a sua família e com amigos. Passou algum tempo na oficina de reparos com o seu irmão José, mas devotou a maior parte de sua atenção a Ruth e a Maria. Ruth então tinha quase 15 anos e era essa a primeira oportunidade para Jesus ter longas conversas com ela, desde que ela se tinha transformado em uma jovem crescida. E essa Ruth, né, foi até o fim também, acompanhou a vida do irmão até o fim, até o seu final. Simão e Judá, ambos, durante algum tempo, tinham desejado casar, mas não gostando da ideia de fazê-lo sem o consentimento de Jesus, haviam adiado o acontecimento, esperando pelo retorno do seu irmão mais velho. Embora todos considerassem Tiago como cabeça de família, né, porque ele era o irmão mais velho da família, né, depois de Jesus, obviamente, é, para a maior parte das questões, quando se tratava de casar-se, eles queriam a bênção de Jesus. E assim, Simão e Judá casaram-se em uma cerimônia dupla no princípio de março desse ano 24 DC. Todos os outros filhos estavam agora casados, apenas Ruth, a mais jovem, permaneceu em casa com Maria. Bom, isso era uma preocupação fundamental também com Jesus jovem, né? E antes de assumir a sua carreira para a anunciação do Evangelho do Reino, a preocupação de bem-estar e de locação, né, da sua família, né? Então, é, por essa razão também, né, que sempre ele havia dito que não, a minha hora ainda não chegou. Na época em que Jesus estava preparando-se para deixar Nazaré,
O condutor de uma grande caravana que estava passando pela cidade foi tomado por uma doença violenta, e Jesus, sendo um conhecedor de línguas, se fez voluntário para ocupar o lugar dele. Bom, já tinha pelo menos expertise para isso, né? Já tinha todo um conhecimento, porque ele lidava com oficinas de reparos, né, para a manutenção de caravanas em Nazaré. Então, certamente ele já tinha uma preparação para isso, já que ele viajou como um executivo, né, responsável por toda a comitiva. Já que essa viagem iria requisitar a sua ausência por um ano, e desde que todos os seus irmãos estavam casados, e a sua mãe vivia em casa com Ruth, Jesus convocou uma reunião familiar na qual propôs que a sua mãe e Ruth fossem a Cafarnaum para viver na casa que ele tinha muito recentemente dado a Tiago, o seu irmão, né? É, mais novo, né? Mais novo que ele. E que também nessa época já era casado e foi ocupar o lugar do Senhor Jesus lá no estaleiro do Zebedeu. Ele tinha lá uma fábrica de barcos, né? E desse modo, uns poucos dias depois que Jesus partiu com a caravana, Maria e Ruth mudaram-se para Cafarnaum, onde viveram pelo resto da vida de Maria na casa que Jesus tinha provido. José e a sua família mudaram-se para a velha casa de Nazaré. Alguém tinha que ficar, né? Bom, é, d- pela nossa interpretação, gente, né, que tudo também é uma questão de interpretação pessoal, porque o livro de Urântia não tem um tipo de interpretação oficial. A gente também pode fazer as nossas conjecturas, certo? Então, por isso que é muito importante, né, que cada um faça a sua leitura direta e individual do livro de Urântia, porque você também pode ser um interpretador de tudo que ocorreu nas revelações. E essa questão daí do Senhor Jesus pedir para sua mãe e para sua irmã mais nova é, virem para Cafarnaum, estaria mais próximo dele também. E eu, na minha opinião, tenho um outro motivo também, que é um motivo, é, vamos dizer, político, que depois a gente vai abordar. Continuando então, gente, esse foi um dos mais inusitados anos da experiência interior do Filho do Homem. Um grande progresso foi feito para efetivar uma harmonia de funcionamento entre a sua mente humana e o ajustador residente. É para lembrar também que essa o que o Senhor Jesus veio gradativamente se é, conscientizando de que também tinha procedência divina. E essa conscientização não se deu de uma vez só, foi uma coisa gradativa. E atingiu o seu máximo, né? Pouco antes ou durante o batismo dele, que se deu no Rio Jordão. E também pouco depois, né, dele passar 6 semanas no Monte Hermon, que ele teve lá também a sua grande provação de vida. O ajustador tinha estado ativamente empenhado em reorganizar o pensamento e em treinar a mente para os grandes acontecimentos que pertenciam ao futuro agora não muito distante. Estava cada vez mais chegando a hora da sua ministração pública. A personalidade de Jesus estava preparando-se para a sua grande mudança de atitude para com o mundo.
Esses eram os tempos de transição, o estágio transitivo entre aquele ser que começara a vida como um Deus, surgindo como um homem, e que agora estava preparando-se para completar a sua carreira terrena como um homem surgindo como Deus. É, a Daniela fez uma observação logo ao início, né? E eu acho que isso responde um pouco a sua pergunta, não é, Daniela? Continuando. Sim, sim. Ok. Bom, antes de entrar no segundo tópico, né? Se alguém quiser fazer alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa noite, Mantalvani. Boa noite, pessoal. Só uma Boa noite, pergunta. Roberto. Ó, amigo, boa noite. Eu achei sensacional aquele primeiro mapa. Depois você vai disponibilizar o PowerPoint. Você sabe onde você conseguiu aquele mapa com as viagens de Jesus? Eu peguei emprestado da última palestra do Henrique, mas depois também fui no Truth Book, né? E lá tem mais assim mapas, né? E eu gosto de ilustrar, principalmente com mapas, né? Para a gente dar uma localização espacial na palestra, né, o Roberto? Então, eu acho que nesse site aí que eu tenho como oficial da UAB, UAB não, da Fundação Urântia, quanto a interpretação da fundação com relação, né, aos locais que o Senhor Jesus e outras ocorrências tiveram ocorrido, né? Ok, Agora, você quer que eu vá gratidão. lá no mapa lá também, ô Roberto? Não, não, eu fiz um print e coloquei Ah, no grupo tá. da escola. Eu só queria saber a origem, mas você respondeu. Tá bom. Gratidão. Tudo bem, Roberto. À vontade. Vamos lá, então? Continuando? É, a viagem da caravana ao Mar Cáspio. Era 1º de abril do ano 24, quando Jesus partiu de Nazaré na viagem da caravana à região do Mar Cáspio. A caravana a qual Jesus aderiu como condutor estava indo de Jerusalém, passando por Damasco e pelo Lago da Úrmia, conforme nós já vimos aqui. Ok, gente? Saiu de Nazaré para passar pela estrada, passando por Damasco e também atravessando todo o deserto da Síria em direção à Babilônia, para depois converger à esquerda e chegar lá, primeiramente no Lago da Úrmia, que fica no atual Irã, para depois se dirigir a sudeste do Mar Cáspio, nessa localidade aqui, tá? Para depois retornar novamente ao Lago da Úrmia. Eita, aqui. Né? Proferir as suas palestras, que é o tema principal da nossa exposição de hoje, e depois retornar à sua terra natal, Palestina. Bom, então, passando por Damasco, pelo Lago da Úrmia, atravessando a Síria, a Média, que é a Mesopotâmia, e a Pérsia, que é o atual Irã. Mesopotâmia hoje é o Iraque, banhada pelos rios Tigre e Eufrates. Indo para o sudeste da região do Mar Cáspio, né? Onde eu suponho que seja hoje a região do Turcomenistão.
demorou um ano inteiro antes que ele retornasse dessa viagem. Foram 2 anos para a viagem do Mediterrâneo, mais um ano nessa viagem de ida e volta, né, ao Mar Cáspio. Para Jesus, essa viagem com a caravana foi uma outra aventura de exploração e de ministério pessoal. Foi também, né, uma preparação para os seus futuros apóstolos, né? Já encontrar alguém pelo caminho que já tivesse noção de qual seria a filosofia que o mestre iria passar. A filosofia e os princípios religiosos, obviamente, né? Então ele fez o quê? Um tipo de um avant-première, vamos dizer? Ou seja, de preparação do caminho do apostolado. Ele teve uma experiência interessante com a sua família da caravana, passageiros, guardas e condutores de camelos. E ele era um tipo de um gerente executivo, mas tinha que pôr a mão na massa também, né? Porque a gente imagina como não deve ter sido toda esse tempo e percalços, né, dessa expedição. De todas as suas viagens pelo mundo, foi essa viagem pelo Mar Cáspio que levou Jesus o mais perto do Oriente e que o capacitou a ter um entendimento melhor dos povos do Extremo Oriente, que era uma das suas metas também. A viagem da caravana teve êxito em todos os sentidos. Esse foi um episódio bastante interessante na vida humana de Jesus, pois ele funcionou durante esse ano como um executivo, sendo responsável pelo material confiado ao seu encargo e pelo salvo-conduto dos viajantes, até de segurança, né? Que constituem o grupo da caravana. E ele desincumbiu-se o mais fiel, eficiente e sabiamente possível dos seus múltiplos deveres. No retorno da região do Mar Cáspio, Jesus entregou a direção da caravana no Lago da Úrmia, certo? Onde permaneceu por um pouco mais de 2 semanas. Ele retornou como um passageiro, como uma caravana posterior até Damasco, né? Que era um dos seus pontos de durante esse roteiro, né? E viajou com essa caravana para Cafarnaum, chegando no primeiro dia de abril do ano 25. Jesus não mais considerava Nazaré como seu lar. Cafarnaum passou a ser a casa de Jesus, Tiago, Maria e Ruth, né, que ele havia convidado para sair de Nazaré, opa, gente, e para ficar mais próximo aonde ele estava. Eu vou agora detalhar um pouquinho mais geograficamente essa situação, porque eu tenho que acho que tem uma certa importância nesse entendimento, tá, gente? E alguém de vocês que fizer qualquer tipo de comentário, tá totalmente à vontade, tá? Bom, é, Jesus, contudo, nunca mais viveu com a sua família, quando permanecia em Cafarnaum. Ele fazia da casa de Zebedeu o seu lar, ok? Junto a João, Tiago e também o Davi, que era filho do velho Zebedeu. Aí eu coloquei alguns mapinhas, né, dessa região, e notei alguma diferenciação sobre a locação de determinadas cidades chaves, né, que onde Jesus permaneceu, né, com a sua família. Então, aqui temos à esquerda
o Mar da Galileia, em que o pessoal da Truth Book, né? É assim que se fala, locou Betsaida e Cafarnaum do mesmo lado oriental do lago. Oriental que eu digo é em relação à foz do Jordão que desemboca aqui, exatamente aqui, ó. Aqui, né, é a desembocadura do Rio Jordão quando desce do Monte Hermon, onde é a sua nascente, atravessa uma série de quilômetros até desaguar no Mar da Galileia e, por sua vez, segue abaixo até o Mar Morto. Então, em algumas literaturas, né, e a minha tendência é dar mais credibilidade ao que está no Truth Book, é acreditar nessa situação. Mas, particularmente, ainda tenho comigo a questão também que aparece em outras circunstâncias, outros mapas de localização, como Betsaida estar do lado aqui oriental, né? Do lado de cá seria, vamos dizer, a leste e a oeste, tá? Ok? Em relação ao Rio Jordão, leste para cá e oeste para cá. E eu tenho visto, né, publicações de que Betsaida se localizava aqui nessa margem a leste do Jordão. Ok, gente? Então, mas só para levantar essa questão, que eu dou uma determinada importância, porque que eu digo isso? Aqui, nós temos aqui um mapa um pouco mais, né, que pega a Palestina inteira sob o domínio de Herodes. Na verdade, não, dos filhos de Herodes, né? Herodes morreu no ano -4 antes de Cristo, se não me falha a memória, né? E depois teve um determinado acordo com o Império Romano e dividiu a Palestina para os seus 4 filhos. Eram eles o Herodes Antipas, o Arquelau, o Filipe, e tinha uma mulher também que pegou essa parte aqui da faixa de Gaza, aqui a parte aqui de baixo, que ficou para essa filha de Herodes. E acredito eu, né, que essa parte da Idumeia, Judéia, Samaria, para um desses 3 filhos, a Galiléia e a Pérea para outro, e a parte norte da Palestina, né, que fazia parte da Gaulanites, é, para Filipe. Tanto é que tem a tal da Cesareia de Filipe, que fica nessa região aqui da Palestina. E então o Senhor Jesus, mais a Mãe Maria, sua irmã Ruth e o Tiago, foram exatamente aqui, né, para o norte do Mar da Galileia, mas conforme a citação do Turf Book, estaria localizado a leste do Jordão. Ok, gente? Então, tem outras publicações, não sei se está aqui, fazendo uma nova locação. Aqui, ó. Betsaida aqui, tá vendo? Tá todo mundo observando, né? E aqui, ó, Cafarnaum, ok? Depois, ó, Magdala, Tiberíades, tudo bem, dessa margem a leste do Mar da Galileia. E essa parte aqui, contendo Betsaida do lado da Decápolis, para mim, né, que eu tenho a tendência de crer nessa situação, porque se trata de um outro domínio de dos outros irmãos dos filhos do rei Herodes. Porque sempre, né, o Senhor baldeava de um lado para o outro conforme
a situação, né, começasse a ficar crítica de uma ocorrência ou outra, ele voltava sempre utilizando o Mar da Galileia, né, para as suas travessias. Então, eu acredito que seja por aqui mesmo, né, que ele trabalhava lá no estaleiro do velho Zebedeu e mantendo, né, sua casa, tudo bem, em Cafarnaum e numa distância bem próxima uma da outra, né? E Nazaré, para vocês terem uma ideia, fica nessa região aqui, tá vendo? Então, por isso, eu acho também que foi um dos motivos que o Senhor Jesus convidou a sua família para mudar-se para Cafarnaum, né? Tendo em vista também que ele já antevia que poderia ter mais problemas, né? Bom, é uma visão particular, admito também qualquer outro tipo de interpretação. Adiante? Hum. Antes, porém, fica aberta a palavra aí para quem quiser manifestar algum comentário, alguma dúvida, Você pode pôr o mapa anterior, por gentileza, Mantovani? tá? Esse? É. Então, aqui, de acordo com o Truth Book, é do outro lado, Betsaida? Betsaida Então, no essa é a interpretação minha, tá, o Lilian. Lilian? É, porque pelos mapas que eu vi aqui do Truth Book, ele loca Cafarnaum, Betsaida, do lado de cá do Jordão. Aham, E tem outra coisa também, que tem uma outra cidade chamada Betsaida Júlias, que fica bem próxima também na Decápolis, ou na aham. Gauli. Então, pode ser aí também surgir alguma interpretação, né? Sei lá. Porque ali diz Betsaida Genezaré, né? É, Betsaida, sim, Betsaida E, Genezaré. quem Mesmo sabe tem porque, né, essa diferença. aqui porque é o lago de Genezaré também, ou Quenerete, ou o Mar da Galileia. Então, Uhum, não sei se agora é Betsaida Genezaré, seria a Betsaida da qual nós estamos falando. uhum. Tá. Vocês vão me perdoar que eu não. Bom, tudo bem, Lilian? Sim, Posso obrigada. continuar? Pode. Os ensinamentos na Úrmia. Então, nós já vamos agora para Pérsia, antiga Pérsia, atual Irã. A caminho do Mar Cáspio, Jesus havia feito uma parada de vários dias para descansar e recuperar-se na velha cidade persa da Úrmia, nas margens do lado oeste do Lago da Úrmia, ou seja, nas margens do lado oeste, do lado oeste. O lado oeste é o lado que o sol se põe. Então, esse é o lado leste e esse é o lado oeste, ok? E a cidade persa da Úrmia fica bem próximo ao lago, né? É, tem aqui, se não me engano, no mapa aqui, do lado direito, tá a localização da cidade também. Mas eu teria que aumentar demais aqui, gente. Talvez não fosse o caso, né? Mas então ele veio para cá, descansou um pouco na cidade de Úrmia e depois foi fazer as suas palestras, os seus debates, seus pronunciamentos numa faculdade que ficava numa ilha bem próxima a essa margem aqui do Lago Úrmia. Não se tratam dessas ilhas aqui, porque elas estão bem mais para o lado de lá do que para cá, né? Mais para o lado oeste do que leste. Então, e fatalmente aqui não dá para ver, né? Pelo tamanho, pelo detalhe do, do mapa aí, não dá para a gente se referir.
Então, ele foi para o Lago Oeste, né, do Lago da Úrmia, na maior das ilhas de um arquipélago situado a pouca distância das margens, perto da Úrmia, quer dizer, tudo lá de cá, né? Estava localizado um grande prédio, um anfiteatro para conferências dedicado ao espírito da religião. Essa estrutura era realmente um templo da filosofia das religiões. Ajuntou-se pelo menos 30 das religiões da época, né? E parece-me, com 75 instrutores que tinha na época que o Senhor Jesus foi visitar essa escola. Certamente ele ouviu dizer, né? Estando lá em Nazaré, ou pelo caminhamento que ele fez pelo mundo afora anteriormente, né? Deve ter ouvido falar sobre essa escola aqui que a gente já vai abordar já já. Aqui é um outro quadro eh, que eu peguei na internet também, né? Demonstrando o atual estado do Lago Úrmia, como ele era em 72, que a partir daí, né, começou a ter esse aspecto aqui em 2014. Esse aspecto aqui do Lago da Úrmia, considerando que ele fica muito próximo lá do rio Eufrates, foi para mim uma situação até inevitável não deixar de fazer esse comentário. Eu peço um pouco de perdão aos nossos amigos estudantes, porque eu acho que é, é uma situação que a gente deve comentar também. E é isso aqui, essa correlação que eu faço, né, com o Apocalipse da Bíblia, que diz especificamente, né, que sobre o secamento do rio Eufrates, considerando que isso aqui foi feito por João, né, no primeiro século da era cristã, né? Eu acho que isso tem muito a ver, na minha opinião, tá? Então é uma citação do Apocalipse 9, 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E no 16:12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Continuando com os ensinamentos do mestre, ou a preparação para os seus ensinamentos, esse templo da religião havia sido construído por um rico mercador, cidadão da Úrmia, e pelos seus 3 filhos. Esse homem chamava-se Simboiton. E entre os seus ancestrais ele tinha muitos povos diferentes, né? Ou seja, de raças diferentes. Eu achei também interessante, até destaquei o nome desse cidadão, Simboiton, porque ele é citado no livro de Urântia por 6 vezes. E conforme a gente vai vendo mais para frente, ele, né, foi o responsável pela edificação dessa faculdade de estudos religiosos, é, não se declarava nem uma coisa nem outra. Simplesmente ele mantinha a condução das palestras, né, de divulgação de todas as religiões da época, mas sem se manifestar para que lado ele pendia. Achei interessante e também a, a, o fato do livro de Urântia citar ele por 6 vezes. Deve ter sido uma tremenda de uma pessoa, não é, gente? Não concorda? As conferências e debates nessa escola de religião começavam às 10 da manhã, nos dias de semana. As sessões da tarde começavam às 3 horas e os debates da noite eram abertos às 8 horas. Manhã, tarde e noite.
Simboiton, ou um dos seus 3 filhos, sempre presidia essas sessões de ensinamentos, conferências e debates. O fundador dessa escola singular de religiões viveu e morreu sem ter jamais revelado as suas crenças religiosas pessoais. Pode isso, gente? E mesmo assim ser citado 6 vezes pelo livro de Urântia? Resposta fica para cada um. Em várias ocasiões, Jesus participou dessas discussões. E antes que tivesse deixado a Úrmia, Simboiton fez um acordo com Jesus para que ele permanecesse com eles por 2 semanas. Depois da sua viagem de volta, né? Que ele foi para o sudeste, do Mar Cáspio, né? Vocês lembram, né? Para então dar 24 palestras sobre a Irmandade dos Homens e para conduzir 12 sessões noturnas de perguntas, de discussões e debates sobre as suas palestras em particular, né? E sobre a Irmandade dos Homens em geral. E nós aqui vamos fazer essas. Tentar fazer resumidamente e bem superficialmente o que o Senhor Jesus transmitiu nessas palestras, em 2 apresentações. Em cumprimento a esse acordo, Jesus interrompeu a viagem na volta e fez as palestras. Esses foram os. Olha aos termos, gente. Esses foram os mais sistemáticos e formais de todos os ensinamentos do mestre em Urântia. Bom, tudo bem que a gente imagina um nível, né, do pessoal, né, somente por instrutores religiosos, né, certamente de alta capacidade. Mas olha como o livro de Urântia trata isso, né, que foram os mais sistemáticos e formais. Nunca antes nem depois ele disse tanto sobre uma questão única como a que estava contida nessas palestras e discussões sobre a Irmandade dos Homens. Na realidade, essas palestras foram sobre o reino de Deus e os reinos dos homens. Mais de 30 religiões e cultos religiosos estavam representados na faculdade desse templo de filosofia religiosa. Esses educadores eram escolhidos, sustentados e totalmente acreditados pelos seus respectivos grupos religiosos. Nessa época havia cerca de 75 instrutores na faculdade e eles viviam em cabanas, cada um acomodando cerca de 12 pessoas. Esses instrutores das várias religiões faziam um grande esforço para mostrar quão semelhantes eram as suas religiões com respeito às coisas fundamentais dessa vida e da próxima. Na hora que se ganhasse um assento nessa faculdade, apenas uma coisa havia de ser adotada: uma doutrina. Cada instrutor devia representar uma religião que reconhecia a Deus, alguma espécie de deidade suprema. Havia 5 instrutores independentes na faculdade, que não representavam nenhuma religião organizada, e foi como um instrutor independente que Jesus apareceu perante eles. Gente, se tiver algum comentário a fazer, fiquem à vontade. Olha o que você falou, Mantovani, que essas palestras foram a apresentação mais sistematizada e formal de Jesus a respeito Isso, do reino de Deus e do reino dos homens. Hoje isso. eu estudei o documento 170,
a respeito do reino de Deus, como sendo algo espiritual e pessoal, uma relação espiritual do ser humano com Deus. E a relação disso com a organização social da igreja e o reino dos homens. Esse ensinamento é fundamental e ele é ampliado no documento 170 sobre o reino de Deus. E a afirmação que ele vai fazer na palestra dele é: Deus é amor, ele ama todos e Deus é espírito. Então, o reino de Deus é uma relação espiritual de amor entre as pessoas humanas e a pessoa de Deus. É a síntese. Ok, Roberto. Muito obrigado. E depois, certamente, né? é, os temas que a gente vai apresentar hoje também foram incluídos nessas palestras, né? Que certamente falaram sobre o reino de Deus também, né? Obviamente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Obrigado, então, gente. Vamos para o tópico 4: a soberania divina e a soberania humana. Eu quero lembrar, né, que a base, né, desse documento, além de apresentar, né, toda a sua epopeia nessas viagens, né, é também apresentar o que há de principal, na minha opinião, né, sobre os ensinamentos dele no Lago da Urmia. Então, esse aqui é um dos tópicos. Eu posso adiantar para vocês que esse aqui seria o que a gente estava imaginando fazer até hoje, sendo que para a semana que vem vamos apresentar, né, palestras mais contundentes, segundo meu ponto de vista, é, a qual eu peço já, faço o convite desde já, né, para não perder a aula da semana que vem, que promete. Então, sobre a soberania divina e a soberania humana, assim falou o Senhor Jesus. A Irmandade dos Homens é fundada na paternidade de Deus. A família de Deus deriva-se do amor de Deus. Deus é amor. Deus, o Pai, ama divinamente os seus filhos, a todos eles, como diz o Roberto agora há pouco, né? O reino do céu, o governo divino, é fundado no fato da soberania divina. Deus é espírito. E já que Deus é espírito, este reino é espiritual. O reino do céu não é nem material e nem meramente intelectual. É uma relação espiritual entre Deus e o homem. Ok, Roberto? Se as religiões diferentes reconhecem a soberania espiritual de Deus, o Pai, então todas essas religiões permanecerão em paz. Apenas quando uma religião assume que, de um certo modo, é superior a todas as outras, e que possui autoridade exclusiva sobre outras religiões, é que essa religião ousará ser intolerante com as outras religiões ou atrever-se-á a perseguir outros crentes religiosos. A gente observa alguma coisa desse tipo, dessa natureza aqui no nosso país, gente? A paz religiosa, a irmandade, não pode nunca existir a menos que todas as religiões estejam dispostas a despojar-se completamente de toda autoridade eclesiástica e a abandonar todo o conceito de soberania espiritual.
Apenas Deus é soberano em espírito. Vós não podeis ter igualdade entre as religiões, a liberdade religiosa, sem ter guerras religiosas, a menos que todas as religiões consintam em transferir toda a soberania a algum nível supra-humano, ao próprio Deus. Essa questão de transferir toda a, a soberania a algum nível supra-humano, eu tomei por base de interpretação para todo esse capítulo 4 aqui, que ao final eu listei algumas propostas para reflexão, né? Que eu peço a vocês ter um pouquinho mais de paciência, né, para chegar até o final, porque a cada parágrafo que a gente lê já nos suscita uma série de interpretações, né, e de vontade, né, de querer fazer algum comentário. Então, só peço um pouquinho de paciência, porque eu sei que realmente é um pouco até difícil. Então, continuando, o reino do céu nos corações dos homens criará a unidade religiosa, não necessariamente a uniformidade, já tão detidamente já debatido aqui nessa escola, né? Porque todo e qualquer grupo religioso composto de tais crentes religiosos será livre de todas as noções de autoridade eclesiástica, que é a soberania religiosa. Deus é espírito e Deus dá um fragmento do seu eu espiritual para residir no coração do homem, né, através do ajustador de pensamento. Espiritualmente, todos os homens são iguais. O reino do céu é livre de castas, de classes, de níveis sociais e de grupos econômicos. Vós sois todos irmãos. Entretanto, no momento em que vós perdeis de vista a soberania do Espírito de Deus, o Pai, alguma religião começará a afirmar a sua superioridade sobre outras religiões. E então, em vez de paz na terra e boa vontade entre os homens, as desavenças e as recriminações começarão. E também as guerras religiosas, ou ao menos a guerra entre os religiosos. Os seres de livre-arbítrio, que se consideram iguais, a menos que mutuamente se entendam como sujeitos a alguma supra-soberania, volto a repetir o termo, né, de supra-soberania, ou alguma autoridade sobre e acima deles próprios, mais cedo ou mais tarde serão tentados a experimentar a sua capacidade de ganhar poder e autoridade sobre as outras pessoas e grupos. O conceito de igualdade nunca traz a paz, exceto no caso do reconhecimento mútuo de alguma influência supracontroladora da supra-soberania. Outra vez reafirmando aqui esse conceito que eu julgo como fundamental no, na conclusão desse capítulo. Os religiosos da Úrmia viveram juntos em relativa paz e tranquilidade, porque eles haviam abandonado completamente todas as suas noções de soberania religiosa. Espiritualmente, todos eles acreditavam em um Deus soberano. Socialmente, a autoridade plena e incontestável recaía sobre o presidente deles, o Simboitão. E eles bem sabiam o que aconteceria a qualquer instrutor
que ousasse impor-se aos seus companheiros instrutores. Tinha uma certa regra lá, gente, que eu acabei não lendo aqui para vocês, mas essa regra podia ser considerada como uma regra de ouro na convivência de diferentes tipos de religiões e religiosas. Não poderá haver nenhuma paz religiosa duradoura em Urântia. E o que mais a gente vê, né, hoje em dia? Até que todos os grupos religiosos abandonem livremente todas as suas noções de favoritismo divino, de povo escolhido e de soberania religiosa. Apenas quando Deus, o Pai, tornar-se supremo, os homens tornar-se-ão irmãos religiosos e viverão juntos em paz religiosa na terra. Para concluir, gente, eu vou repetir alguma dos tópicos para a nossa reflexão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, ok. Que eu considero assim como base para essa minha interpretação que eu estou dando para esse texto, tá? Não impede absolutamente, né, de qualquer um dos irmãos terem ideias diferentes dessa, né? Eu procurei me basear no que é nas diretrizes do livro. Então, como consideração adicional sobre Deus o Supremo. Deus o Supremo, o Deus do tempo e do espaço, em factualização e em evolução, como a gente sabe, né? Até agora, né? Que ele está experienciando, né? Para chegar ao ponto da sua supremacia no paraíso, vivendo as condições do tempo e do espaço. Então, a deidade, o Deus Supremo, é a deidade pessoal que associativamente alcança a realização experiencial da identidade criatura-criador no tempo e espaço. O Ser Supremo está pessoalmente experienciando a realização da unidade da deidade, como o Deus evolutivo e experiencial das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço. A factualização plena de Deus, o Supremo, dar-se-á com a intronização de todos os mundos habitados, né, como a gente sabe, de todos os sistemas locais, de todas as constelações e de todos os universos locais, de todos os 7 superuniversos que compõem o grande universo na era de luz e vida. Entendido, né, gente? Somente quando todos os mundos habitados do universo local, não, do universo local não, do superuniverso de Orvonton e mais os outros 6 superuniversos do grande universo entrarem na fase tão almejada da era de luz e vida, é que vai ter a factualização plena de Deus, o Supremo. De acordo? Sobre a era de luz e vida, durante essa idade de luz e vida, o mundo prospera crescentemente sob o governo paternal do soberano planetário. Durante esse tempo, os mundos progridem sobre a impulsão viva de uma única língua, religião única e nas esferas normais, né, que não é o caso de Urântia, uma única raça, devido a todos os problemas que a gente já conhece, né? Vós ireis instintivamente descrever um reino assim, caso pudesseis ser transportados subitamente a um planeta nesse estágio de desenvolvimento,
como o céu na terra. Bom, eu fiz essas duas extrações aqui do livro, e como estamos chegando aí ao final do nosso tempo, para, né, se houver interesse, né, se houver, eu fiz algumas propostas de debate, né? Como se trata de algo assim que está explícito no livro, mas também de interpretação pessoal, eu deixo livre aqui, né, essa proposta aqui para vocês. Se alguém se interessar, eu procurei tentar fazer uma condensação desse tópico, né, fazendo essas proposições. Quais sejam as considerações sobre a palestra apresentada por Jesus de Nazaré no Lago da Úrmia, a respeito do tema desse tópico, né, soberania divina e humana, dirigida aos nossos dias, considerando o movimento de unificação religiosa em Urântia, em andamento desde meados do século passado, que eu cito que foi o movimento ecumênico. E outra coisa também como proposta, considerações entre essa proposta ecumênica e as premissas básicas da era de luz e vida enunciadas pela quinta revelação. Gente, podem ficar à vontade para fazer algum comentário, né? Algum debate. Fica livre a palavra. Obrigada, Mantovani, muito legal a tua palestra. Você poderia colocar no 4.4, que eu achei bastante interessante ali, eu acho que foi o início da palestra que Jesus deu ali na Vamos Úrmia, ver. o 4.4, ali que ele fala, né? A Irmandade dos Homens é fundada na paternidade de Deus. Deus é amor, ok. Que ele fala da paz na Terra, será que é um pouquinho mais... Não tá no 4.4. Tá no 4.1, 4.4, mais um pouquinho. No 4.4? No 4.4. Um pouquinho para frente. Tá. Aí. Ó, Opa, aqui, ó. desculpa. A paz religiosa, que ela fala Isso. anteriormente. Aí. A paz religiosa, a irmandade, não pode nunca existir. Então, aqui, a menos que todas as religiões estejam dispostas a despojar-se completamente de toda autoridade eclesiástica. Você veja, aqui é a receita para a paz religiosa, né? Sim. Todos abandonarem a autoridade eclesiástica, né? E dar a Deus a soberania, né? Em espírito. Então, eu achei essa aqui a solução para todos os problemas, porque cada religião quer ter a sua razão, acha que tem a verdade completa, tem umas que acham até que as outras são inimigas e tal, e Jesus aqui tem a receita, o livro de Dante tem a receita, né? Que devem despojar-se da autoridade, quer dizer, todos irmãos. E assim nós então teríamos a Irmandade dos Homens, todos irmãos, filhos do mesmo Deus, né? Sim. E cada um também poderia, vamos dizer assim, acreditar, a princípio iria ser assim mesmo, né? Acreditar na sua religião, mas respeitar, e é isso que o ecumenismo também ele vem trazer, né? O ecumenismo já é o primeiro passo, que nós devemos nos unir em torno do mesmo Deus, em torno daquilo que é comum nas nossas religiões, né? E é principalmente a paternidade de Deus, que Deus é amor, que Deus é união, que é unidade, porque Jesus disse, né? Somos todos um. Nós somos todos um. E o livro de Urântia vem confirmar isso também, né? Que Deus é uno e que nós somos parte dele e que somos todos dele, somos um.
E eu tenho pensado muito esses tempos que se nós, que esse evangelho de Jesus, da paternidade de Deus e da irmandade dos homens, ele deve ser divulgado. E por nós já, de alguma maneira, sabe? De alguma maneira, através lá sei, falando aos cristãos, principalmente, dessa verdade, né? Que acima de tudo Jesus veio pregar isso, falando, e aonde nós pudéssemos, nas mídias, ou então com os nossos irmãos cristãos, na nossa família, né? Desse Deus Criador. Isso, então eu acho assim, isso aqui, essa palestra de Jesus para mim é a receita para a paz religiosa, né? Obrigada, viu? Ok, Lilian, muito obrigado. Mais alguém tem o mesmo entendimento que a Lilian? Pois não, Roberto? Eu quero somar ao entendimento da Lívia. Primeiro, você perguntou sobre eclético, o ecumenismo. Ou seja, isso tem a ver com o que Jesus falou, que Isso. nenhum religioso, nenhuma religião se arvorar a ser a religião privilegiada, né? Certo. Todos nós somos filhos de Deus e isso é o ecumenismo. Mas eu quero adicionar isso à revelação de que a religião verdadeira é uma religião, uma relação de amor espiritual entre a pessoa humana e a pessoa espiritual de Deus. A religião verdadeira do espírito é uma realidade pessoal, não é eclesiástica. Isso é muito importante. Quando Jesus Cristo fala da verdadeira religião, no documento 155, tópico 5, ele diz da religião física, do medo, das religiões primitivas, da religião da mente e da verdadeira religião do espírito. E sabe o que ele diz da religião da mente? Ela é eclesiástica. Não a religião da mente, de autoridade intelectual, ela é eclesiástica, ela tem um clero, ela tem os líderes da organização social. E é diferente da religião do espírito. O documento 170, ele aprofunda muito esse entendimento. A soberania e o reino de Deus é uma realidade espiritual. A gente achar que o reino de Deus é algo temporal e humano é o que leva eles ficarem esperando um Messias temporal, é o que leva as organizações seculares e as instituições religiosas a quererem ter uma soberania e uma autoridade de clero, e é o que leva à intolerância. O Urmia e Simbalton tem uma parte que ele afirma que se um religioso fosse intolerante com outro religioso, ele era imediatamente substituído. Então, a intolerância, o preconceito, vem também desse nosso amor que não é pleno. Na segunda-feira, o Henrique leu os ensinamentos de Rodin, e ele dizia que a gente vence o preconceito e a parcialidade quando o nosso amor se torna por toda a humanidade. Entendeu? Se você ainda está dividindo os irmãos, aqueles que estão a favor, aqueles que não estão, a gente ainda não atingiu o amor de Jesus por todo ser humano. A gente ainda não alcançou o amor da alma. Isso é muito importante. E eu acho que esse resumo, que o Evangelho de Jesus é o Evangelho do amor. O amor a Deus sobre todos e o amor ao próximo como um irmão, uma irmã, na eternidade, na família universal, ele está nessas revelações
Deus é amor, Deus é espírito. Em Deus é amor, a gente busca amar a Deus e a todas as pessoas da família universal. Na afirmação que Deus é espírito, a gente se liberta da busca de um reino de Deus secular, com autoridades temporais, e entende que o reino de Deus e a verdadeira religião do Espírito é uma relação pessoal de amor espiritual entre a nossa pessoa e a pessoa de Deus. Isso ocorre no nosso coração. Eu aconselho, eu li hoje esse documento, documento 170. Ele é muito expressivo sobre esse assunto do reino de Deus, da soberania de Deus, da soberania humana, esse ensinamento de Jesus em Urma que você falou hoje, irmão Montavani. O documento 170 é superno. Esse é o meu comentário. Muito obrigado, Roberto. Bastante pertinente seu comentário. Mais alguém gostaria de expor seu pensamento? Fazer algum comentário? Porque até aqui eu tenho a impressão que estamos tendo o mesmo entendimento sobre esse assunto. Quando eu falo assim ou quando se ouve dessa intenção dos seres humanos atuais em formar esse tal do ecumenismo, essa é a imagem que eu faço, né, sobre uma religião é, única, mas com base nas premissas da religião da mente. Quando o livro de Urântia nos fala que é, as religiões deveriam se consentir em transferir essa soberania a um nível supra-humano, quero dizer que a administração não deve ser por nós humanos. Então, eu acho que realmente, na minha interpretação, não tende a ter sucesso essa religião ecumênica mundial, né? Se for tocada com seres humanos e com mentes é, focadas nas religiões tradicionais, um, qualquer que seja ela, né? Que venha a tomar para si o domínio sobre as outras, ou tentar formar né? Como o próprio nome diz, ecumenismo é tentar tudo juntar só num local só sobre uma filosofia. Mas certamente não deve, na minha interpretação, não deve levar em conta as premissas da religião do Espírito. Perdoe a querida Irmandade. Isso é realmente o que eu penso sobre esse movimento ecumênico atual que a gente está vendo, né? Que já nasceu desde o século passado. Mais alguém, gente? É, não havendo mais candidatos a comentários, eu Aham. gostaria de me despedir por hoje, é, fazendo um convite novamente a vocês, né, para não perder a exposição da segunda parte, que eu prometo que vai ser mais fascinante e eletrizante que essa, Uhum. que a gente tentou fazer o máximo possível, não sei se consegui atingir, né, o, Tava ótimo, o, Bantovani. Muito o que o obrigada. Senhor Jesus esperasse de mim. Mas Muito bom. Muito bom. agradeço a todos e uma boa noite. Obrigada, Muito Mantovani. obrigada. Todos convidados para a semana que vem. Ok, gente, boa noite. Até semana Boa que vem. noite. Boa Boa noite. noite a noite, todos, obrigado. obrigado.
Obrigada. Noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, gratidão. Noite, Roberto. Sair do lado direito.